já fez, está fazendo e Ele vai fazer continuamente. Amém. Então vamos estar começando. Então, antes de começar, eu gostaria de estar orando, né? Para que Deus possa estar derramando as suas bênçãos sobre nossas vidas. Eu creio que vai ser algo impactante. Quem está com expectativa aí? Aleluia. Eu creio que brevemente nós vamos precisar de mais obreiros, tanto daqui quanto do Brasil, porque a igreja ela vai espalhar. Nós temos já projetos para ir para outros estados. Eu creio que Deus está movendo as águas de uma forma sobrenatural aqui no Japão. Amém, pessoal? Vamos estar orando então? Senhor Jesus, eu quero te agradecer nesse momento por cada pessoa que veio, por aquelas pessoas que estão vindo, mas ainda não chegaram aqui, que elas possam chegar em segurança, Senhor. Eu peço, Senhor, que toda empecilho, toda obra contrária, toda distração, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra agora, e que esteja no nosso meio, seja aqui nesse ambiente, somente a tua presença. Esteja na direção, Senhor, do louvor, esteja na direção de cada ministrante, Senhor, que nada venha, Senhor, ser um empecilho para a tua obra, Senhor. A tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir o agir do Senhor. E eu creio que nessa manhã o Senhor irá derramar das tuas bênçãos, o Senhor irá fazer grandes coisas aqui. Eu creio que isso aqui irá reverberar para outros lugares e a glória do Senhor vai ser expandida através desse ministério, através daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Por isso eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez aqui. Abençoa ali a escolinha das crianças ali. Eu creio que vai ser ali também uma oportunidade para as crianças vão ser ministradas também. E o Senhor vai fazer grandes coisas porque eu tenho essa expectativa. Minha expectativa principal não é em homens, mas a minha expectativa principal é no Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Está começando, então, passando todo o Ministério do Louvor. E na sequência a gente continua com o nosso culto, nosso segundo congresso, aleluia, conferência. Amém? Obrigado, né?
nesse momento, Pai, como igreja, se reúne, ó Deus. Fala a cada coração, ó Pai, toca a cada vida. Que cada semente lançada nessa manhã, ó Pai, encontre sua oferta, ó Pai. Em nome de Jesus, está no meu ser. Amém! Glória a Deus! Obrigado, Pai, por mais esse momento, ó Deus. Convida toda a igreja agora, com alegria. Vamos dizer ao Senhor que nós queremos a presença dEle nessa manhã. Amém? Quem que quer a presença do Senhor nessa manhã? Quem já tem a presença do Senhor nessa manhã? Amém? Então vamos adorar o nosso Deus.
Vai cantar assim agora, ó. E todo ser, e respirar, louva o Senhor, louva o Senhor. E todo ser, e respirar, louva o Senhor, louva o Senhor. E todo ser, e respirar, louva o Senhor, louva o Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Então vamos adorar a Deus. Ô Senhor, Tu és grande, ó Pai. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e Deus glória. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiando em teu infinito amor. Pois só tu és Deus eterno e grande é o Senhor e digno de e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiando em teu infinito amor. Pois só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiando em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
vestidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínio, governo e poder, teu nome é sobre todo. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado,
Salvador, é o sacrifício aceito. Mas assentado sobre um trono, um cordeiro e um
trono. Então são duas revelações. É o que morreu, ressuscitou, mas agora é Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor da nossa vida. Sabe, nós podemos ter Jesus como o nosso Salvador. Isso é ótimo. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que morreu, lá em Atos diz, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, além de Salvador, além de ser o nosso Yeshua, além de proporcionar salvação, soço sobre a nossa vida, Jesus também, Ele é Senhor e Cristo. Eu queria por alguns instantes, nesse início da nossa conferência, você colocasse a mão no seu coração e de fato você declarasse isso para você mesmo hoje. Declarasse no mundo espiritual que você tem Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor, aquele que governa a sua vida, aquele que governa a sua agenda, aquele que governa os seus dias, aquele que é Senhor em Cristo da sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós adoramos o Senhor porque o Senhor é bom. Pai, nós queremos reconhecer que Tu és Cristo. O Senhor é Senhor e Cristo da nossa vida. Por isso, Pai, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, consagrar essa conferência ao Senhor, e declaramos esse dia abençoado, declaramos esse lugar abençoado pelo Senhor, cada um dos ministros abençoado pelo Senhor, ó Deus, o nosso louvor abençoado pelo Senhor. Pai, declaramos cada uma das cidades abençoadas pelo Senhor. Senhor, aqui em Barato, declaramos Guma, declaramos Nagano, declaramos Ifo, todas as cidades que nós já estamos, e tantas outras que nós ainda entraremos, declaramos abençoadas pelo Senhor. Declaramos que no Japão o Senhor é Senhor em Cristo. Nós proclamamos a grandeza de quem Tu és. Pai, nós não nos reunimos para fazermos um evento, nós nos reunimos para, Senhor, declarar que o Senhor é Senhor e Cristo na nossa vida, nas nossas igrejas e aqui no Japão, no nome de Jesus. Levante a mão e diga: Ele é o meu Senhor e Ele é Cristo na minha vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou feliz no Senhor. Antes de chamar os irmãos para ministrar aqui hoje, eu só quero dizer algo para você. Quando Isaías saiu dessa visão que ele teve do Cordeiro, ele foi mudado. Então, apenas conhecer Jesus não muda a nossa vida, mas conhecer Jesus que morreu e ressuscitou, é o Cristo, isso transforma a nossa vida. Quando entendemos que Jesus é Senhor da nossa vida é transformada. Lá no Brasil, 80% é cristão, católico, evangélico, você imaginar. Mas nem todos têm a vida transformada, porque apenas conhecer Cristo, ou na verdade, não ver, não conhecer de verdade quem é Cristo, não vai produzir transformação. Agora, tem revelação de quem é Jesus, que Ele é o Cristo de Deus, a nossa vida é transformada. Um dia Pedro falou: Tu és Cristo, Filho de Deus. Aí Deus mudou o nome de Pedro, de Simão para Pedro. O que acontece quando eu vejo o Cordeiro no trono? Sou transformado. Isaías viu, na sua casa você lê Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6. Isaías era um cara muito estranho, mas depois do capítulo 6, quando ele vê o Cordeiro assentado no trono, a vida de Isaías muda. Essa é a nossa vida, essa é a vida de cada pessoa aqui no Japão. Será ricamente transformada quando eu vejo Jesus como Senhor, Jesus assentado sobre o trono. Diga amém. Dá uma forte salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Obrigado, os irmãos do louvor maravilhoso. Os irmãos estão de parabéns, amém? Daqui a pouco vamos ter mais, em nome de Jesus, amém? Bom, irmãos, eu quero primeiro agradecer a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu sei que tem muitos ainda chegando, alguns milhares estão na estrada, outros estão no trânsito ainda. Daqui a pouco vai estar todo mundo aqui para a glória de Deus, amém? Eu tenho certeza que no ano seguinte não vai comportar a quantidade de gente, porque todas as igrejas crescerão. Dá para vir uma tropa também lá do Brasil, ano que vem para cá, para estar junto com os irmãos celebrando também. Mas eu tenho certeza, essa conferência vai marcar a sua vida, amém? Bom, meus irmãos, eu fiz um desafio nessa conferência para cada um dos pastores, cada um dos líderes das igrejas regionais, estivesse ministrando.
um tempinho curto para que todos consigam estar, e a gente, inclusive eu, nós vamos nos ajustando aqui nos nossos tempos. Diga amém. Se não vou pregar, diga amém mais alto. Eu já falei com o Marco, mostrou o esposo dele, falei, te contenha. Vai dar lugar para Deus, amém? Então preste atenção, né? Nós vamos fazer palavras mais rápidas aqui hoje, para que você possa ouvir de cada um dos irmãos. E acredite nisso, irmãos, essas pessoas carregam uma unção de Deus. Eu tenho certeza que em cada palavra, cada uma vai marcar a sua vida. Eu estarei ministrando a última. Tiraram o microfone? Não, está dando para ouvir? Foi só o retorno que saiu. Lá em Interlagos fazem isso também. Eles gostam de tirar minha voz. Mas agora vai ser os irmãos que vão sofrer. Mas a alegria é muito grande estar aqui com você hoje. E eles vão fluir debaixo da unção de Deus. Amém? Olha, irmãos, eu vou falar isso mais tarde, mas você tem a unção que você respeita. Amém? Eu creio que cada irmão tem algo para acrescentar na minha vida e tem para acrescentar na sua vida. Amém? Então receba cada palavra e eu sei que você vai ser ricamente edificado pelo Senhor. Deixa eu aqui que Marco na caixinha, né? Vamos receber com a salva de palmas ao Senhor, representando Duma, a caravana de Duma. Aleluia. Vamos. Eu estive em cada uma das cidades e em cada uma a gente é totalmente abençoado pelo Senhor. Esqueci, né, de mencionar aqui, eu estou com um casal de amigos, discípulos, irmãos, lá na Avenida de Interlagos, que é Samuel, Kate. Vamos aplaudir o Senhor para os nossos irmãos. Você precisa conhecer esse casal, ok? Samuel, Kate, são pessoas fantásticas. Obrigado, irmãos. Conversa com o Samuel, você vai se divertir bastante, vai se edificar muito também. Grande homem de Deus, uma bênção do Senhor, amém? E eles estão comigo, fazendo companhia para mim, sendo alegria também na minha vida nessa viagem. Obrigado, irmãos. E ele falou que vai voltar todo dia. Está quase morando no Japão, acredita? Não quero mudar para o Japão. Falei que a gente vai ter que avaliar melhor isso, né? Eu quero perder o Samuel, amém? Pode sentar, obrigado, irmãos. E eu queria orar junto com você pela vida do Marco. Eu sei que Deus vai usá-lo poderosamente, como já usa ele. Eu quero agradecer a todos os irmãos de Puma que estão aqui, se deslocaram para estar. E ano que vem nós vamos fazer uma mobilização para toda a igreja estar 100% aqui, amém, meus amados irmãos? Senta sua mão para cá, Pai, nesses próximos minutos. Eu sei que o Senhor vai usar a vida do meu irmão de uma maneira poderosa. Por isso, Deus, eu libero graça, vida, unção, poder, autoridade sobre a vida do Marco. Usa ele, fala, Senhor, através da vida dele. Eu sei, o Senhor tem um tempo de restituição. O Senhor vai usar a vida dele em nome de Jesus. Diga amém. Pode aplaudir mais uma vez, meu Senhor? Bom dia, graças e paz. Pode baixar um pouquinho o retorno para mim, André? Amém? A palavra ela fala sobre vários tipos de restituição da vida do homem, da mulher que seguem a Deus, né? Mas eu quero falar de um em especial que está em Marcos, capítulo 10, do verso 23 ao 30. A palavra diz assim: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguições, na era futura e a vida eterna. Amém? Então, a palavra fala sobre a restituição em tempo de graça. Essa é a restituição em tempo de graça, 100 vezes mais.
nós vamos receber 100 vezes mais nesse tempo e no tempo futuro, se nós andarmos conforme o Senhor determinou para nossas vidas, né? E muitas vezes nós buscamos meios, jeitos, né, para ser mais prático, jeitos para fazer a obra de Deus, o meu jeito, né? Uma coisa assim que eu vejo que tem acontecido com a igreja, que se perdeu com o tempo, são as promessas. Quantos aqui o Senhor fez promessas? Fez algum tipo de promessa que ainda não se cumpriu? Eu tenho várias. E muitas vezes nós tardamos a obra de Deus em nossas vidas, devido a algumas situações, algumas escolhas, alguns entendimentos que nós criamos. Então eu trouxe 2 pontos cruciais na vida do cristão, para que nós venhamos conseguir alcançar essas promessas de Deus. Nós estamos entrando aqui no Japão em tempo de restituição. Deus vai trazer esse tempo de restituição esse ano ainda para a tua vida e para a minha vida. Deus não se esqueceu das suas promessas. Aquilo que Ele prometeu tanto para mim quanto para você, Ele vai cumprir, porque Ele é o Senhor. Mas existem detalhes que nós temos que apegar. São sinais que o Senhor deixou para nossas vidas. Amém? Amém. Existem dois pontos que é vinculado com a minha e a tua identidade. Existem 2 coisas. Para a promessa se cumprir em minha vida, eu tenho que entender realmente quem eu sou. Se eu não entender quem eu sou, eu não vou conseguir receber as promessas do Senhor. Eu não vou conseguir cumprir o propósito. Todos nós queremos receber 100 vezes mais. Todos nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor. Todos nós queremos reinar em vida. Todos nós fomos chamados para reinar em vida. Nós queremos esse desfrute, mas muitas vezes nós esquecemos quem nós somos, nossa identidade. A primeira coisa que nós temos que entender é o quanto que nós somos amados. Amém. É a primeira coisa. O quanto que nós somos amados. Quando nós recebemos a Jesus, aquele primeiro amor, que quando eu aceitei a Jesus, que eu vi o quanto Ele me ama, que é o sacrifício da cruz do Calvário, aonde começou a minha salvação, é o princípio. A salvação não é o fim, é o começo. A cruz não é o fim, é o começo. É onde começa tudo. O sacrifício de Jesus na cruz é onde começou tudo, para mim e tua vida. Aí eu entendo o quanto eu sou amado por Ele. Quando eu começo a entender isso, o quanto eu sou amado, começa a acontecer algumas mudanças na minha vida. Primeiro, a salvação chegou na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa começou a ver uma transformação. Eu estou acelerando, galera, que eu tenho tempo. Então eu vou acelerar. Eu já falo rápido, então eu vou acelerar. Amém? Então a primeira coisa que eu recebo é a salvação da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Marco, minha casa ainda não é totalmente convertida. É sim, porque você recebe aquilo da forma que você crê. Por isso falei, aquilo que você fala é aquilo que você vai receber. Então você tem que, primeira coisa, entender: você recebeu a salvação, então a tua casa na totalidade é salva. Amém. Já começa aí, porque a cruz ela faz o trabalho completo, não é nada pela metade. É a primeira coisa que o cristão tem que entender. Não existe, Cristo não fez nada pela metade. A tua salvação não é pela metade. Por isso que nós falamos que a nossa salvação não é por obras, mas sim através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então esse começa o primeiro entendimento, o quanto que eu sou amado. Então eu quero trazer para você o maior exemplo que nós temos na Bíblia, que é o apóstolo João. Nós no Evangelho, nenhum Evangelho relata que João relata no livro dele de João. João, quando ele fala, ali, primeiro versículo fala assim, João 13, 23.
Quando Jesus estava na crucificação, ele olhou para Maria, para a mãe dele, e quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. João, ele é tão ousado, que ele se põe como discípulo amado. Não foi Jesus que falou, ele se declara como discípulo amado. Então, o que aconteceu nessa primeira visão de João? O que João tinha? João, ele tinha a visão do quanto ele era amado por Jesus Cristo. Ele sabia o quanto ele era amado. Então ele desfrutava desse amor, ele aproveitava desse amor, ele deleitava-se no Senhor. Sabe, eu gosto de usar que ele usufruía de Jesus Cristo. Ele sabia como usufruir de Jesus Cristo. Ele entendia aquele amor. Mas uma coisa muitas vezes é João. João foi levado ao céu. Ele escreveu o Apocalipse, né? Ele recebeu algo que nenhum homem recebeu. Sim. Mas existe uma passagem que quando eles estavam indo para Samaria, que os samaritanos não receberam eles, ele e o irmão dele, Tiago, olhou para Jesus e falou: Jesus, quem é que manda descer fogo do céu? Eita! Eles às vezes eram temperamentais. Eles fugiam muitas vezes daquilo. E Jesus falou: vós não sabeis de que espírito sois. O que o Espírito Santo podia fazer na vida deles? Eles são homens comuns, eles erraram. João errou. Amém? Eu vou dar mais um versículo que fala, João 20, versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Então João, ele tinha essa certeza de quanto ele era amado. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós recebemos é saber o quanto nós somos amados. Por isso que nós chegamos chorando ao pranto aos pés do Senhor, declarando: eu me arrependo, porque o amor dele nos constrangeu, o amor dele nos alcançou. Amém? Esse é o primeiro ponto da vida cristã, é o saber o quanto você é amado. Então nós somos transformados, é a primeira transformação que nós recebemos, é o quanto nós somos amados. Mas existe uma segunda transformação que nós precisamos receber na nossa vida, que quando nós sempre levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, eu te amo. Existe até uma música muito conhecida, né? Te amo, Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Nós declaramos que amamos a Deus. Nós falamos que amamos a Deus. E eu quero frisar nesse ponto. Esse é o ponto principal do que eu quero falar com vocês. Nós, quando nós nos convertemos, sem perceber, nós entendemos o quanto que nós somos amados. Mas no andar, no nosso caminhar, nós começamos a declarar o quanto que nós amamos a Deus. Aí que vem o caso. Quanto que nós amamos a Deus? Qual que é a porcentagem que nós amamos a Deus? Até onde eu posso ir? Então eu quero falar de um segundo discípulo, que é Pedro. Mateus, versículo 23, 31 ao 35. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu:
ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus falou: eu jamais te abandonaria, de jeito nenhum. Eu vou até a morte, eu vou até o fim contigo, porque eu te amo. Pedro, ele declarava o seu amor incondicional por Jesus Cristo, e declarava que iria até o fim. E que Pedro fez com Jesus? Negou. Negou Jesus. Negou Jesus. Na semana do encontro, lá em Guifo, de quinta para sexta-feira, eu tive um sonho. Eu não sonho. E quando eu sonho, eu não lembro. E quando eu sonho, eu lembro, o Senhor tem algo para falar para alguém. E quando eu acordei, eu já acordo assim: Senhor, me dá a revelação, quero saber quem é. Me dá nome, endereço, telefone, que eu preciso saber quem é. Eu sonhei. Satanás vinha ao meu encontro, me confrontava. Falava assim, ó: cara, esqueça. Para. Chega. Não continua, não vai vingar, não vai dar certo. Vai viver tua vida. Vai fazer tuas coisas. E eu acordei e falei: Senhor, para quem que é? O Senhor falou: não é para um, para algumas pessoas. Da mesma forma que Satanás fez com Pedro, atuou trazendo medo, ele tem atuado no meio da nossa igreja. Falando para você: para, vai viver tua vida, vai fazer aquilo que você quer, vai usufruir, porque você ama a Deus, vai viver tua vida. Então ele tem utilizado do meio do medo para parar a igreja, parar a noiva, incapacitando a noiva. Amém, igreja? Amém. Ele tem conseguido parar. Com que forma? Falando que não é capaz, falando que não vai dar certo, que não adianta, que é melhor viver a tua vida, faz o que quiser, vai que vai. Foi isso que fez com Pedro. Fez isso com Pedro. Porque Pedro, após Jesus ser crucificado, ser sepultado, o que Pedro foi fazer? Foi pescar. Pedro voltou às velhas origens. Falou: quer saber? Ali em João 21, do 3 ao 7. João 21, do 3 ao 7. Diz assim: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. E eles lançaram, e não conseguiram recolher a rede, tal que era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Então o que aconteceu com Pedro? Pedro, de tudo que aconteceu com ele foi lá e falou assim: quer saber? Eu vou pescar, eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei, eu vou viver a minha vida.
eu vou voltar a trabalhar no Caixá, eu vou viver dessa forma, não preciso falar de Jesus para ninguém, eu vou viver minha vida, porque tá bom assim, tá ótimo assim. E eu creio que eu fui chamado para isso, para viver dessa forma. Opa! E as promessas que Ele te fez? Aonde que ficou? Aonde está? Mas Pedro voltou a pescar. Muitas vezes a gente acha que nós voltamos às velhas origens, às velhas práticas, às velhas coisas, porque nós não acreditamos mais em Deus. Não é verdade. Você volta aonde tudo começou, para ver se você encontra Ele de novo. Jesus, quando encontrou a primeira vez Pedro estava no barco. Jesus olhou para ele e falou: segue-me, eu vos farei pescadores de homens. Eu posso acreditar que Pedro voltou para a praia pescar, porque ele foi ali que ele encontrou Jesus. Foi o primeiro encontro. Eu creio que o Senhor tem trazido lembranças boas para algumas pessoas aqui hoje, trazendo o velho, aquele tempo, a primeira vez que Jesus te encontrou. Mas existe outro detalhe, que aconteceu no mesmo capítulo, aconteceu dando sequência. Em João 21, 15, 17. Jesus chegou para Pedro e falou, depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. O grupo louvor pode subir? Aleluia. Em João 15, 16, 17, diz assim: vocês não me escolheram nele. Não me escolheram, mas eu vos escolhi, para irem e darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Efésios 1, 4, 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Existe uma palavra nessa passagem, pode pôr de volta para mim, que pode voltar um versículo, no versículo 5, nos predestinou. Ele fala assim, adotados como filho, mas na continuidade ele fala conforme o bom propósito da sua vontade. Vocês sabem qual que é o significado de predestinado? Predestinado quer dizer que tem algo pronto para você. O Senhor preparou algo para você, no teu caminho. Ele arrumou algo que está pronto para o teu caminho. Ele te predestinou a algo.
Esse predestinado, não existe outro caminho, não existe caminho paralelo. Não existe outro formato, não existe outra coisa. Só existe um caminho que Ele predestinou para você. E ali, ó, primeira coisa que você tem que entender é que você foi adotado como filho. Mas a segunda coisa que você tem que entender é que é conforme o seu propósito. Conforme o seu bom propósito, você foi predestinado. E o que o Senhor me gravou no coração foi que em Mateus 22, 37, Jesus Cristo deu dois mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso que Jesus falou para os seus discípulos é referente à igreja. Pode ficar de pé? Igreja do Senhor. O Senhor pergunta: você me ama? Igreja do Senhor, o Senhor te pergunta: você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. É tempo da igreja se levantar. Jesus pergunta: você me ama? Tudo louvor. Jesus pergunta para vocês: vocês me amam? É tempo de vocês cuidarem da minha noiva, da minha igreja, do meu cordeiro.